O meu, o nosso 209 no ar. Este programa foi inspirado na cadeira de Gestão de Pessoas do Centro Universitário FADEX, da professora Luciana Brum. Gestão de pessoas é uma cadeira com muito assunto. Poderíamos ficar aqui por horas falando sobre isso. Mas para o nosso primeiro programa, vamos... Como assim primeiro programa? Tá louca? Esse programa é único, não vai ter outro. Tinha que me atrapalhar mesmo, né? Tá com inveja porque eu fui a primeira a aparecer. Até parece, deixa de ser invisível e começa a falar o que tá no roteiro, por favor. Esse programa é único, não terá outro. Calma, gente, vamos parar com essa briga. Que hora ruim pra gerar esse conflito? Pera aí, tive uma ideia. Que ideia? Gestão de conflitos. Para o programa de hoje, preparamos depoimentos com gestores da área pública e da área privada. O maior desafio que eu enfrento e que enfrentei enquanto gestor e enquanto também legislador ao longo da minha carreira política é enfrentar as questões culturais, aquela máxima de muitos de que sempre foi assim. Nós precisamos muitas vezes, para realizar mudanças, para avançar, enfrentar comodismos e tirar as pessoas daquela mesmice. Então, enfrentar questões culturais para realizar mudanças para melhor, esse é um grande desafio de qualquer gestor. O conflito, o enfrentamento, a antítese, ela faz parte do processo. Nós precisamos sempre trabalhar de forma coletiva. Sempre procurei trabalhar nos meus mandatos e agora como prefeito de forma coletiva, reunindo um grupo de pessoas, o secretariado, as pessoas que acreditam no projeto e a partir daí ir superando os desafios. Se a gente tem convicções e acredita que está no caminho correto, os desgastes são naturais e nós precisamos superar as barreiras com confiança, com planejamento, com estratégia e com transparência. Acredito que assim nós superamos e avançamos no campo político e nas realizações. Olha, no mundo político nós vivemos permanentemente, né, com conflitos. Olha o Brasil, aí, o momento que nós estamos vivendo, né, extremamente conturbado, né, uma incerteza política, uma incerteza jurídica, uma incerteza da economia, enfim. E nós vivemos em permanente conflito, desde os pequenos aos maiores conflitos, né? Eu, quando me deparo com os conflitos, eu busco enfrentar, resolver, não tapar o sol com a peneira ou tentar fazer uma curva. Tem que ser enfrentado, com diálogo, com debate, né? Porque é só assim que, de fato, a gente vai conseguir também, né, avançar no mundo político. Sem rasteiras, né? Porque isso é muito presente, infelizmente, né, no meio político, sendo leal, tratando como deve ser tratado as questões que são públicas, com transparência, mesmo que às vezes ela não seja muito favorável, né, às bandeiras que você está defendendo, mas ter a coragem de enfrentar e colocar tudo às claras. Eu entendo que hoje em dia o maior problema que nós temos para a administração de conflitos dentro de uma organização é o problema de saber lidar com cada tipo de pessoa. Ou seja, cada um tem sua personalidade, cada um pensa de uma maneira
e muitas vezes as pessoas não conseguem entender a maneira que os outros pensam, né? E alguns conflitos que geralmente a gente consegue já estancar e lidar com esse conflito já no início dele. Como nós fazemos isso, né? Nós trabalhamos muito forte com os gestores. Então nós fizemos com que os gestores tenham consciência de que cada pessoa tem sua personalidade e que eles aprendam a lidar com a personalidade de cada pessoa. E tentando fazer com que as outras pessoas, a partir do momento que verifiquem que aquela pessoa não está muito bem, que elas trabalhem junto com o colega, que elas tentem mostrar para o colega, tentem fazer o colega voltar para a realidade dele mesmo, né? Então eu acho que isso é o mais importante em trabalhar para reduzir os conflitos e também analisar os possíveis conflitos. Quando eu assumi a gerência de manutenção, eu possuía anteriormente uma função de menor expressividade, gerando, no início da minha promoção para gerente, um certo desconforto entre alguns colaboradores com mais tempo de serviço. Falando dos métodos e dicas que eu posso tentar compartilhar com o grupo, uso muito uma coisa que o meu diretor me passa muito. Marcelo, sempre procure te colocar no lugar do colega, pois às vezes a gente toma algumas atitudes sem pensar e as consequências às vezes é ruim. Então, sempre quando eu tenho que fazer alguma avaliação, eu paro, vejo a situação em que esse colega se encontra e a partir daí eu analiso e vejo se eu consigo ajudar ou não. Então, no passado nós tínhamos uma deficiência de comunicação. Então, uma das coisas que eu procuro empregar muito na minha gestão no setor de manutenção é o uso do diálogo, a educação, o respeito. Com isso, eu vejo que nós, como equipe, estamos nos superando e conseguindo resultados bem melhores do que os medidos e comparados do passado. Como nós vimos hoje com as 4 entrevistas, né, que o principal é o treinamento, é a conversa, é dar treinamento e os gestores saberem conversar com seus subordinados. O que vocês acham? Até para poder ter uma boa gestão de conflitos, tem que ter uma boa conversa, diálogo, muito diálogo, conversa entre os subordinados, entre os gestores, os coordenadores e tudo mais, né? O treinamento é tudo, porque muitas vezes os gestores, eles são mais novos do que os subordinados e isso acaba causando muito conflito, né? Então, é o essencial a conversa. Principalmente numa organização onde tem gerente, encarregados, saber conversar com o seu subordinado, saber ouvir com os encarregados e os próprios encarregados também saber como conversar com o pessoal. Os gestores têm que saber dar voz aos seus subordinados, para eles ter abertura e vir até a gente ou até os seus gestores e saber dar opiniões, o que tem que mudar, o que não tem que mudar, o que está errado, o que está certo. Isso é muito importante, né, para a gestão de conflitos. Ou seja, é conversando que a gente se entende. Como vimos, temos gestores do setor público e do setor privado e o problema é praticamente o mesmo, né? Tem que ter treinamento, tem que ter conversa para poder resolver os conflitos dentro da organização. Sim, acontece nos dois lados, né? Não é Sim. só um. Tanto na pública quanto na privada. Em ambas as ocasiões, tanto na pública quanto na privada, a conversa, o diálogo do seu gestor é essencial para poder resolver o conflito que está se gerando ali. E assim os dois crescerem, né? Um ajuda o outro, né? Tanto pessoal quanto profissionalmente.